Para falar de extraterrestres, para falar de mundos paralelos ou de universos paralelos e para comentar sobre as imagens que a NASA liberou sobre supostos OVNIs, eu quero usar a ciência, quero te falar sobre a Bíblia e quero te dar a minha opinião específica sobre o assunto. Eu quero que você fique até o final porque você vai se surpreender das coisas que eu tenho a te falar. Mas antes da gente continuar, quero te pedir para você agora aproveitar esse tempo, deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Muito obrigado, eu te agradeço de coração se você deixou o like e se inscreveu. Valeu! Na física, a mecânica quântica, ela tenta explicar como as coisas se movem e interagem. É claro que é uma definição a grosso modo, porque não é meu campo de conhecimento, embora eu seja curioso e estudioso, não é meu campo de conhecimento. Mas a mecânica quântica explica como as coisas se movem e interagem entre si. Há um Nobel de Física, o dinamarquês Niels Bohr, que ele fala sobre o princípio da simetria quântica, é que as coisas existem simultaneamente e interagem simultaneamente. A matéria existe no mundo físico e no mundo imaterial. Mas a NASA soltou uma informação agora de que um experimento identificou um possível universo paralelo, possíveis mundos paralelos coexistindo simultaneamente com o nosso, em que o espaço-tempo se comportam de formas diferentes. O tempo é mais lento, o tempo passa mais devagar nesse universo paralelo que a NASA acabou de descobrir e soltar algumas informações. Eu vou te falar no final do vídeo por que a NASA está soltando essas informações agora, jogando esse caminhão de informações e de imagens para as pessoas do mundo inteiro agora. Eu tenho uma opinião sobre isso você sabe que no meu canal eu procuro não ter uma opinião extremista e radical. Mas sobre isso eu tenho uma opinião muito séria e muito clara e no final eu te falo sobre ela. Mas falando sobre ciência, voltando ao campo da ciência, você, tudo aqui existe no campo material, onde eu posso pegar, e no campo imaterial. E tudo está correlacionado. A ciência já tentou explicar durante muitas vezes sobre a menor partícula da matéria. E chegou um tempo, falaram sobre o átomo, que era uma partícula indivisível. Depois chegaram até o quarks, que era uma descoberta gigantesca, que o quarks era a menor partícula. E de um tempo para cá, há uma teoria, dentre as teorias, há uma que eu gosto, eu me identifico com ela, e eu quero usá-la para a gente poder bater esse papo aqui, que é a teoria das cordas, ou teoria das supercordas. Que a teoria das cordas tenta explicar que a menor partícula são partículas minúsculas, que elas vibram e pulsam o tempo inteiro, são pulsos elétricos. É como se fossem pulsos de luz, é a menor partícula que a ciência fala, e elas têm um desenho como cordas, parecendo cordas, e elas ficam vibrando, então são pulsos que ficam vibrando constantemente e que dão origem a tudo. Então, pegando o princípio da física quântica, princípio da simetria quântica, que as coisas existem simultaneamente, e pegando a própria descoberta da NASA, esse caminhão de informações que a NASA está soltando sobre universos que coexistem, a física explica, as coisas coexistem. Mas você deve pensar assim, cara, você vai levar isso para o campo da ciência? Não vou levar para o campo da ciência. Eu quero que você pense comigo o que a ciência diz para o que eu vou te dizer agora. Eu, como cristão, como teólogo, como geógrafo, como especializado em geopolítica, como estudante de história, estudante de teologia, eu vou dizer para você, como cristão, a gente diz constantemente que existem mundos. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. Na Bíblia, seja ela você olhando o Novo Testamento grego ou você olhando o hebraico do Antigo Testamento, a Bíblia fala constantemente sobre mundos. O próprio apóstolo Paulo, ele usa uma expressão em grego, em capítulo 12 de Romanos, na sua carta aos Romanos, no seu capítulo 12, ele fala assim, não vos conformeis com este mundo. Aí ele está usando uma expressão grega para designar mundos. O que ele está dizendo? Não vos conformeis, não é com esse mundo físico, não é com esse mundo físico. Até porque no capítulo 6 de Efésios, no versículo 12, ele vai dizer que a nossa luta, no próprio apóstolo Paulo, numa outra carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é nada físico. A nossa luta é no mundo espiritual. Então, aos Romanos 12, ele diz que nós não devemos nos conformar, não devemos entrar na forma deste mundo. Entenda, desse mundo físico, desse mundo material.
Então, o que ele está dizendo? Que há um outro mundo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que foi arrebatado até o terceiro céu, que é uma outra dimensão, é o céu de Deus, que é além desse céu atmosférico, é além da potestade, é no céu de Deus. E o que eu estou querendo te dizer? É que nós, cristãos, falamos muito sobre mundo espiritual. E quando a Bíblia fala sobre mundo, ela está dizendo de mundo físico e mundo de sistema, de mundo espiritual. Inclusive, a Bíblia diz que esse mundo está morto no maligno. O mundo jaz no maligno. Quando está falando de mundo, está falando do sistema do mundo. Então, nós, cristãos, usamos muito a expressão mundo espiritual, porque nós temos a clareza de que não existe só esse mundo. Porém, nós temos por tendência a ter uma cabeça quadrada e não nos abrirmos a entender que tem muita coisa acontecendo. Nós estamos nesse plano. Por exemplo, a Bíblia dá uma definição, as três definições dos atributos de Deus é que Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Omni é todo. Então Deus é todo poder, Deus é todo conhecimento e Deus é todo presença. Deus está presente em todos os lugares. O que a definição teológica sobre os atributos de Deus está nos dizendo? É que quando fala que Deus é omnipresença, que Deus é presente em todos os lugares, a teologia está nos dizendo, através da ciência, que o espaço-tempo de Deus é diferente do nosso. De que como Deus se desloca no espaço e no tempo é completamente diferente do nosso. É por isso que a Bíblia diz que o tempo de Deus é kairos, o tempo de Deus é eterno, o nosso é cronos, é um tempo limitado pelo relógio, na nossa limitação. Então, lembra que eu te falei do princípio da simetria? A física quântica diz que a matéria existe no campo material e imaterial. E a teoria das cordas diz que nessa minúscula partícula que vibra é onde é construído a noção de espaço e de tempo. O que eu estou querendo dizer para você é que aquilo que a ciência está descobrindo, eu tenho clareza de que existe, só que às vezes nós temos dificuldade de reconhecer. Deus habita em um mundo completamente do nosso, em que o espaço e o tempo são completamente diferentes da nossa noção de espaço-tempo. Mas tudo que a gente tem visto hoje sobre ETs, OVNIs e eventos atmosféricos não reconhecidos, naves, etc., e todas as informações que a ciência tem divulgado, não é de agora, que a ciência tem falado, para mim o que está acontecendo hoje são nomes modernos para o que já se conhecia através da Bíblia. Existe um mundo espiritual e esse mundo espiritual coexiste com o nosso. Nós lutamos contra ele. Como que a gente vai lutar com algo que não está aqui? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? É que o nosso mundo é influenciado por um outro plano, por um mundo espiritual. Nós não vemos, mas nós sentimos. As pessoas sentem, as pessoas são influenciadas. Jesus, por exemplo, quando ele foi expulsar alguns demônios, ele falou espírito imundo. E numa outra situação, os discípulos tentaram expulsar um demônio e Jesus disse, essa classe de demônio só sai com jejum e oração, porque é uma casta, essa casta. Então Jesus está hierarquizando a questão dos demônios. Moisés, escrevendo Gênesis no seu capítulo 6, ele vai explicar como surgiram os gigantes, os heróis e as lendas antigas, e como o mundo se inspirou em toda a sua mitologia nessas histórias, nesses heróis. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6 que os filhos de Deus caíram, tiveram relações com as filhas dos homens. E daí surgiram os guerreiros, heróis e gigantes da antiguidade. Se você der uma olhada no livro apócrifo de Enoque, Enoque é um livro muito interessante. É fato, ele não é um livro reconhecido no cânon sagrado, não entrou no cânon sagrado, não está na Bíblia. Mas ele é citado no livro de Judas, na Epístola de Judas. Ele tem grande influência sobre os pensamentos do apóstolo Paulo. Parte da sua concepção do livro também está presente em Apocalipse. Então o livro de Enoque ele tem uma importância muito grande. Se você pensar, Enoque foi o sétimo na linhagem de Adão. Enoque andou com Deus. E muita coisa, se você olhar para o livro de Enoque, é claro que o movimento agnóstico, o misticismo, pegou muita coisa do livro de Enoque para distorcer
o que ele estava descrevendo e criaram um mundo fantasioso, místico, e não é isso. Eu não quero criar nenhuma doutrina nova com esse vídeo, mas eu quero que você olhe para o livro de Enoque pelo seguinte aspecto, e aqui está, a coisa começa a esquentar agora. Se você ficou comigo até agora, daqui para frente a coisa só pega fogo, que é o seguinte, a minha opinião é que o que a gente chama hoje de alien, o que a gente chama hoje de extraterrestre, de nave, sempre existiu. Olha, eu te dei a definição da física, eu te falei sobre mundo espiritual, que o próprio Jesus definiu, que Paulo definiu, e que a Bíblia fala tanto, que nós falamos tanto, só que às vezes nós não reconhecemos. Eu posso falar num outro vídeo para você a história do Deus Baal, eu vou postar aqui, vocês vão se surpreender com a história desse Deus Baal. Ele é Bel, e Bel é iluminado, é referência a Lúcifer. Resumindo, eu quero dizer para você que a humanidade tem sido influenciada por anjos, por demônios, por mundo espiritual. O mundo espiritual e o mundo físico interagem. Nenhum, nem dois, nem três episódios, são muito mais episódios que eu posso citar para você na história bíblica, em que os anjos interferiram na história. Por exemplo, os amantes da ufologia dizem, os apaixonados pela ufologia, dizem que a visão de Ezequiel do carro que girava com luzes em volta era uma nave extraterrestre. Há quem diga, por exemplo, que a carruagem envolta num fogo que levou Elias para o céu é uma carruagem extraterrestre, é um OVNI. Mas o que eu estou dizendo para você é que o que a Bíblia diz sobre interação de mundo espiritual no mundo físico, hoje a ciência tenta dizer outra coisa. Assim como os anjos influenciaram na história, deram vitórias em guerras, anunciaram coisas importantes a profetas, manifestaram-se a pessoas. Em Sodoma e Gomorra, por exemplo, 2 anjos desceram e foram tirar Ló daquelas cidades. E quando os anjos chegaram, os homens eram tão sujos e tão pecaminosos, tão perversos, que eles queriam ter relações sexuais com os anjos, não sabendo que eram anjos. Por quê? Não sabiam que eram anjos. Anjo é um corpo espiritual, é um ser espiritual. Eles tiveram que assumir forma corpórea, ou seja, interagiram com o nosso mundo. E os homens daquela cidade, Sodoma e Gomorra, queriam ter relações sexuais com os anjos. Para mim, o que a ciência chama hoje de ET, o que as pessoas chamam hoje de ET, para mim, é influência dos demônios. Eu falo isso com clareza e não tenho nenhum problema. O apóstolo Paulo fala de potestade, de principados. Se você, como eu te expliquei de Gênesis 6, eles ensinaram a humanidade sobre toda a sorte de ocultismo, de ciências ocultas, ensinaram inclusive uma sabedoria superior, porque eram seres caídos. O que eu quero te dizer com esse vídeo é que existe vida em outro planeta? Não sei se existe em outro planeta, mas eu sei que existe um outro universo, que é o universo espiritual. O Apocalipse, por exemplo, ele fala sobre espírito da mentira que age nesse mundo. O mundo espiritual, ele age influenciando esse mundo físico. Satanás age, os demônios agem, podem ter outros nomes, mas eles continuam agindo nesse mundo. E é por isso que eu volto para você a dizer que o mundo está morto, jaz no maligno, porque o maligno influencia esse mundo. Lembra de um episódio em que Jesus estava numa cidade chamada Gerasa, ou Gadara, uma cidade num conjunto de 10 outras cidades gentílicas, em que Jesus chega e um rapaz que vivia sobre correntes e nos cemitérios, possuído de um espírito de uma legião de demônios, e o demônio, ao ver Jesus, o demônio grita: "O que fazes aqui, Jesus, filho do Deus vivo?" E Jesus, ao expulsar o demônio pede para ficar naquela região e não sair daquela região. É porque esses espíritos se alimentam da maldade humana, se alimentam da produção psíquica e cultural da humanidade. Os demônios, eles têm níveis de inteligência, eles têm níveis de hierarquia. Por exemplo, Daniel, no seu cativeiro na Babilônia, diz que ele está orando durante 21 dias esperando uma resposta da parte de Deus. E a Bíblia diz que de repente vem um anjo até ele e diz: "Daniel, não precisa orar mais, Daniel, porque desde o primeiro dia que você estava orando, o Senhor ouviu a sua oração e eu vim com a resposta." De certo, era um anjo mensageiro. Existe hierarquia no céu, assim como existe hierarquia no mundo espiritual da maldade, existe hierarquia no céu. E o anjo diz para ele: "Daniel, eu queria trazer sua mensagem, mas eu fui impedido pelo principado da Pérsia."
Então, eu pedi para que Miguel viesse guerrear. Então, Miguel batalhou e eu consegui passar. Logo, era um anjo mensageiro. E o anjo deu a mensagem para Daniel. Então, o mundo espiritual, ele se interage. Ele se entrelaça. Lembra do princípio quântico de que as coisas existem no mundo imaterial e no mundo material e interagem? Está só corroborando com o que a Bíblia diz. Agora, se eu estou deixando para você minha posição clara de que tudo que a ciência tem falado e tudo que a NASA tem exibido e jogado no peito das pessoas, para mim, são manifestações espirituais, o que a Bíblia já chamou há muito tempo atrás de principados, potestades, hostes da maldades, tudo o que a Bíblia já falou um tempo atrás, inclusive os deuses da antiguidade, Baal, Moloque, Acera e todos os outros deuses eram representações dos espíritos caídos que influenciavam a humanidade. Sempre, e eu te falo agora com muita clareza e com muita firmeza, sempre que algo está para acontecer no mundo espiritual, sempre que a humanidade está próxima a um grande evento, o mundo espiritual da maldade tenta confundir as pessoas, tenta enganar as pessoas. Deus está despertando o mundo para que o mundo possa acordar e olhar para ele. Você nunca se perguntou por que justamente nesse período de crise mundial a NASA está soltando esse caminhão de informações? Por que eles estão fazendo isso? É para confundir as pessoas. Anota o que eu estou te falando, mais eventos vão surgir no céu. A ciência está soltando mais informações de que o campo magnético da Terra está parando. A ciência está dizendo sobre a inversão dos polos da Terra, do polo magnético da Terra. Isso é questão de tempo. O outro campo da ciência, desde 2016, está dizendo que a Terra está girando mais devagar, que algo está acontecendo no campo magnético da Lua, no campo gravitacional da Lua em relação à Terra e no núcleo da Terra, e a Terra está girando mais devagar. Isso pode influenciar no regime de maré, isso pode sinalizar grandes catástrofes. Preste atenção, sempre que você vê algo no céu, está ligado ao mundo espiritual. A NASA soltando esse caminhão de informações, a ciência soltando esse caminhão de informações, é uma distração para você olhar para isso tudo e ter medo, e não perceber que a Bíblia diz que a nossa esperança está chegando. Eu acredito plenamente que tudo que a ciência tem falado, os ufologistas estão descobrindo, falando dos antigos astronautas, seja do que for, eu tenho nomes específicos para eles, eles estão na Bíblia e eu já provei aqui para você. Então, eu quero que você mantenha a expectativa no teu coração e fique focado. Mantenha-se focado olhando para Deus. Com isso tudo, o mundo parou para que você pudesse olhar para Deus de novo. A Bíblia tem resposta para muita coisa. Eu usei alguns textos aqui e algumas informações da Bíblia e da ciência para te dar a minha posição. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.